Boa noite, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e na terra dos impostos temos vários impostores. Olá pessoal, eu sou a Roberta, sou psicóloga e é um prazer estar mais uma vez por aqui, Tomás. Olá pessoal, eu sou a Gabi. Show de bola. E não é síndrome do impostor se você for realmente ruim. Ah, olha aí, isso é muito bom, viu? Pois bem, pessoal, hoje a gente vai Vamos falar sobre isso. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre síndrome do impostor, né? A gente morando fora, colocado à prova, muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente tá fazendo as coisas erradas pelos feedbacks sinceros dos alemães e hoje a gente vai discutir se isso é realmente verdade ou não. Mas antes de ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças aos nossos padrinhos. A gente tem um programa de padrinhos que ajudam mensalmente o Alemanha Cast e fazem esse projeto acontecer. Então, se você gosta do nosso podcast, acesse alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir a partir de R$15, 15 conto, baratinho, por mês para manter o Alemanha Cast funcionando e sendo publicado aí constantemente. Os padrinhos do Alemanha Cast têm o benefício de escutar os podcasts antes dos demais ouvintes e, além disso, tem desconto na loja do Alemanha Cast. Para quem não sabe, a gente tem uma loja, a gente vende alguns produtinhos do Alemanha Cast, umas camisetas, umas canecas. Infelizmente, a loja só está disponível para a Alemanha no momento, mas se você tiver interesse, manda uma mensagem para nós aí, quem sabe a gente abre a loja no Brasil também, mas no momento a gente só entrega na Alemanha. Então, se você é padrinho, você escuta os episódios antes e também consegue comprar os produtos com descontos na nossa loja. Além disso, para você que está vindo para a Alemanha, está aí em dúvidas, não sabe como vir para a Alemanha ou já está em processo de vir para a Alemanha, a gente também está prestando consultoria. Pode entrar em contato conosco aí também no nosso site ou no Instagram e a gente tira suas dúvidas aí sobre tudo que você imagina sobre a Alemanha. Se você quer saber como faz para matricular seu filho na creche, né, Gabi, que você deve estar passando por isso, a gente pode dar um norte para vocês aí, explicar como é que funcionam as coisas. Desde a locação de imóvel, enfim, o que vocês tiverem de dúvida pode falar com a gente dá um jeito aí e consegue ajudar vocês. Além disso, a gente também tem advogado parceiro, se tiver com problema jurídico, a gente também pode ajudar. Isso tem acontecido muito aqui, o pessoal com problema de visto, às vezes tem pessoal que está num relacionamento e quer separar. Como é que faz para separar na Alemanha, né? Então é um negócio complexo, né? Acontece mais do que vocês imaginam. Enfim, entre em contato com a gente aí que a gente consegue direcionar vocês aí para solucionar os seus problemas. E se você quiser comentar esse episódio, críticas, sugestões ou até mesmo sugerir uma pauta, pode enviar um e-mail para nós, podcast@alemanhacast.com.br. Envie um e-mailzão para nós que nós respondemos. E é isso, vamos ao programa. Então, vamos começar aí a pergunta de $1 milhão ou de euros aqui na Alemanha. Quem é você na fila do Biergarten, Gabi? Bom, já me apresentei, né? Eu sou a Gabi e eu sou, no momento, pós-doutorando, olha só, doutorando, no Museu de História Natural aqui de Stuttgart. Então, eu já tenho um tempinho aí de Alemanha. Eu acho que agora, no final de janeiro, inclusive, eu completo 10 anos de Alemanha. Se contar os 2 períodos, né? Eu fiz o meu doutorado em Berlim. Voltei para o Brasil um tempo e aí agora voltei para cá para trabalhar. Desde 2018 estou aqui em Stuttgart, trabalhando como pós-doc no Museu de História Natural. Sou bióloga paleontóloga, é isso aí. E cheia da síndrome do impostor. E você também tem um podcast, né? É verdade. Fazer o jabá, né? Participa do podcast. Eu sou integrante do Dragões de Garagem, um podcast sobre ciência. Quem é viciadinho dos podcasts já deve conhecer a gente, ou não. Estou um pouco afastada aí por causa do Baby, já deve ter um pouquinho mais de um ano que eu não participo, mas eu continuo trabalhando, ajudando um pouquinho nos bastidores. Então, se quem tiver interesse por ciência, é só procurar a gente em todos os agregadores e no Spotify também. E fica aqui meu thumbs up, porque eu escutei muito podcast. Hoje em dia, né, eu mudei um pouco a minha rotina, não tô consumindo tanto podcast quanto antigamente, mas escutei muito vocês lá, é muito bom, eu gosto bastante do conteúdo. E você, Roberta, o que te traz a esse mundo? Olá, não dá pra falar quem é você na fila do Biergarten, porque você tá no Brasil, né? Agora estou no Brasil, Mas, então, sou psicóloga, né, se doutorei em psicologia, fiz meu doutorado também, uma parte em Berlim, e trabalho basicamente atendendo brasileiros imigrantes. É o meu grande carro-chefe de atendimento desde que formei. Meu mestrado e doutorado são dedicados a essa população, aos migrantes brasileiros, especialmente na Europa, e no doutorado especificamente em Berlim. Então, é a minha área de atuação aí já tem muito tempo.
Fui imigrante também na Holanda e na Alemanha e hoje me dedico a dar um suporte emocional para quem está passando não só pela adaptação de migrar, mas em todas as outras questões que ser migrante, ser brasileiro fora do Brasil nos acomete. Está aceitando então, novos pacientes? Eu estou, na verdade, acabei de colocar que eu estou com a listinha de espera, mas estamos firmes aí. Crianças, eu acho que adultos, todos. Isso a gente já comentou em outros podcasts, mas o pessoal, eu já falei, né? Se preocupa com visto, se preocupa com emprego, se preocupa com cachorro, se preocupa com um monte de coisa, mas esquece, né, de cuidar da cabeça da própria pessoa. E às vezes é o que vai fazer o negócio dar certo ou não, né? Mas isso é história para outro podcast. Hoje a gente vai falar sobre síndrome do impostor. Quem que pode definir o que é a síndrome do impostor? Síndrome do impostor, para a gente da psicologia, diz, na verdade, de uma condição, né, uma condição psicológica no qual o sujeito se auto-sabota. A gente não está falando aqui de um transtorno específico, né, mas de uma condição, de uma sintomatologia que pode aparecer em diversos transtornos. O sujeito depressivo, o sujeito ansioso, ele muitas vezes pode se auto-sabotar. E isso tem muito a ver não apenas com a situação do ambiente em que a pessoa se encontra, a gente vai falar disso um pouquinho hoje, né, da situação de como os alemães se relacionam, enfim, mas tem muito a ver também com a história de vida da pessoa, né? O quanto ela não se conhece, o quanto ela foi, muitas vezes, né, passou por situações negativas, experiências negativas que fizeram com que ela questionasse o seu próprio valor, e isso vai criando automatizações de comportamento que, no fim, pode desembocar nessas condições psicológicas mais disfuncionais, desestruturantes nas relações. Então, em resumão, assim, uma coisa bem rápida seria algo que não, a gente não condiciona isso como um diagnóstico em si, mas é uma condição que aparece em diversos transtornos psicológicos, por assim dizer, né? É um sintoma. Eu tava lendo que quando começou isso, era na época dos camponeses e reinos, as pessoas não trocavam muito de posição social também, né? As pessoas ficavam... Você nasceu artesão, provavelmente você ia morrer artesão. Se você nasceu nobre, você provavelmente ia morrer nobre, não ia virar plebeu. E a partir da Revolução Industrial começou a rolar essa troca de posições, né? Que, querendo ou não, foi o que aconteceu com a gente, né? A gente estava talvez lá no Brasil tranquilo, pode acontecer também, né? Dentro da estrutura lá, mas eu acho que quando você vem morar no outro país, que aí já tem a cultura diferente, que nem você falou, né? O feedback do alemão já é mais direto e tal, e você, mesmo tendo o conhecimento, sabendo executar suas tarefas do trabalho, às vezes você fica meio... Nossa, será que eu tô na posição certa? Será que eu sou capacitado para fazer esse trabalho, né? Não sei se a Gabi já comentou que tem esse problema, às vezes, no trabalho dela. Como é que você vê isso, Gabi? No meu caso, na verdade, assim, eu acho que, né, obviamente a gente está num podcast sobre a Alemanha, sobre imigração, então abordar o problema sob essa ótica faz total sentido, né? Mas a gente sabe que não são só esse tipo de situação que faz com que a síndrome do impostor apareça, né? Então, acho que, por exemplo, eu sou acadêmica, né? Eu sou pesquisadora e acho que dentre os pesquisadores na área acadêmica, é um assunto bem comum, a gente ter síndrome do impostor. E a primeira vez que eu me dei conta que eu tinha uma síndrome do impostor foi no Brasil ainda. Então, tipo, lá não tinha a questão da imigração, da língua ou da cultura diferente, né? Eu acho que lá o que me afetava mais eram outras questões, era o fato de ser mulher num ambiente muito masculino, né? Essas coisas vão todas minando a sua autoconfiança. Mas eu me lembro muito bem, eu fiz o meu mestrado em Ribeirão Preto, né? Então a gente estava num bar lá para comemorar minha defesa de mestrado e eu já sabia que eu vinha para cá, né? Para a Alemanha fazer meu doutorado. E aí um amigo falou: "Nossa, Gabi, que legal, você vai para a Alemanha. Como é que você tá?" Aí eu falei: "Nossa, tô morrendo de medo." Aí ele: "Medo por quê? Tipo, você já foi aceita, você vai, medo de não dar certo?" Passou, eu falei, né? Não, medo deles descobrirem que eles cometeram um erro gigantesco, sabe? E, enfim, e desde então isso se manifesta de outras formas, né? Do tipo, não dominar a língua. Eu percebo que quando eu vou fazer apresentações, por exemplo, em português eu sou de um jeito, em inglês eu sou de outro. Em alemão é disparado, por mais que eu fale e tal, é disparado a língua que eu menos me sinto confortável. Então, assim, a minha forma de expressão, tudo é muito diferente. E isso me causa uma insegurança enorme, assim. É importante, só um adendo, assim, a Gabi mencionar essa coisa do gênero,
Porque muitas das vezes a síndrome, que a gente chama de síndrome do impostor, ela comete os grupos que a gente considera que são socialmente mais vulneráveis ou socialmente minoritários. E aí, quando a gente é mulher, né, e aí tem uma série de outras questões que nos identificam dentro da Alemanha, por exemplo, já que é o lugar que a gente está comentando aqui hoje, e isso cresce, né, isso vira uma coisa muito maior. No Brasil já é difícil, né, Gabi? Aí quando a gente vai para um lugar em que a gente ainda é vulnerável pela língua, pela cultura, isso vira... Nossa, muito maior. E ainda mais que, para mim, ainda tem a questão também dessa mudança ter batido em mim, também, porque, tipo, no Brasil também tem a questão de raça, né? Eu não sou racializada no Brasil, eu sou branca. E aqui eu sou racializada, eles não me veem como uma pessoa branca. Então, e todo mundo fala que a Alemanha é esse lugar maravilhoso, mas a Alemanha ainda tem bastante racismo, bom, racismo também, mas bastante machismo. Então, você encontra... Muito. Você encontra no ambiente de trabalho coisas, assim, que... Não que eu não tenha encontrado antes, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, quando eu fui do Rio para Ribeirão, você já sente uma diferença. E vindo para cá, eu senti essa diferença também. Então, além de ter o fato de ser imigrante e do fato de ser mulher, né? Aqui, para mim, ainda não é uma imigrante mulher branca, né? Eu não sou uma canadense, eu não sou uma americana, né? Eu sou uma latina, eu sou sul-americana. Então, ele sempre tem esse componente também que para mim não existia antes, né? E é muito louco isso, porque eu passo por local, né? Até eu abrir a boca, né? Quando eu começo a falar por nome e por... Meu nome é Tomás, né? Mas é Thomas Price, tipo, branco. Então, quando eu falo, os caras, não, mas tu não é alemão? Eu falei, não sou. Eu falei, não, mas esse é nome, sabe? Então, eu vejo até no trabalho algumas situações, assim, às vezes parece que as pessoas me tratam um pouco diferente, ao primeiro contato um pouco diferente, por eu ser mais, teoricamente, parecido com eles, assim, né? E é muito engraçado isso, né? Faz total sentido, né? Mas mesmo assim, eu acho que... Eu me questiono bastante também, né? Trabalho, às vezes, eu fico, Porque assim, né? Uma coisa que faz, talvez, sentir um pouco a síndrome do impostor é que no Brasil o trabalho é muito mais corrido, né? Muito mais vida louca, né? Você assume um monte de tarefas, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então tá sempre sobrecarregado. E aqui, como tem mais mão de obra e as coisas são um pouco mais organizadas, assim, corporativamente falando, o ritmo de trabalho é mais lento, né? Então, eu sinto que eu tenho bem mais tempo para fazer as coisas do que eu tinha no Brasil, né? Pra gente fazer as entregas no meu trabalho. E às vezes, tem um tempão para fazer uma coisa pequena, e aí eu falei, caraca, será que eu devo pedir mais? Será que eu devo assumir outras tarefas, sabe? E eu fico assim, falei, cara, mas os outros caras também estão assim, sabe? Eu fico me questionando se isso faz sentido ou não, né? Então, é um pouco de... Será que estão pagando demais pelo que eu tô entregando? Porque eu tô fazendo devagar as coisas, sabe? Eu não mereço isso, sabe? Então, é meio estranho. Eu também passo por isso. Eu não passo exatamente por isso, porque a academia, ela, nesse sentido, ela é meio universal, né? Então, ela é um ambiente altamente competitivo. Então... A diferença é que aqui eu tenho os meios para fazer as minhas coisas, né? Aqui tem mais dinheiro, então eu tenho equipamento, eu tenho... Enfim, a parte material, para mim, é facilitada, né? Mas acho que em termos disso no Brasil é meio que igual, assim, né? Lá você tem que até batalhar mais para fazer as coisas acontecerem, né? Mas vir para cá não facilitou para mim, do tipo isso, né? Do tipo, lá no Brasil eu tenho milhões de problemas de fazer minha pesquisa andar, porque não tem equipamento, não tem o software, né? Eu trabalho com tomografia computadorizada e modelagem tridimensional. Então eu preciso de computadores muito caros, né? Se é caro aqui, eles consideram já caro aqui, um desktop para mexer num software desse, às vezes custa 18 mil euros, 20 mil euros. Isso é impossível, né? Fora a licença dos softwares. E aí você pensa, não, agora vou chegar na Alemanha, vou conseguir fazer minhas coisas e vou me sentir melhor, sabe? E porque as exigências são outras, aí você quer avançar mais, poxa, eu tenho tudo de mão beijada, né? Aqui, toda essa facilidade de estrutural, por que eu não avanço tanto quanto eu gostaria de avançar? Tem essa coisa de botar essas expectativas muito altas também, assim, né? De criar fantasias do quanto que a gente consegue lidar com o trabalho também, né?
E, enfim, então vir pra cá, às vezes, dá esse baque, assim mesmo, de você achar que, não, agora eu vou deslanchar. Tô no topo da cadeia, né? Tô no topo da cadeia alimentar. Agora é eu, mas não, né? É pior, mas aí você acaba se cobrando mais ainda, né? Sim. Né? E aí acaba gerando mais problemas também, né? Agora, é isso que eu ia falar. Eu vejo nas duas situações, do Tomás e da Gabi, dois opostos que ambos geram o mesmo resultado. Na situação que o Tomás se refere, é como se ele não fosse merecedor dessa rotina, como se o que ele fizesse fosse insuficiente o tempo inteiro. E na Gabi, parece que o tempo inteiro ela tem que se provar melhor. Tem que se provar diante da competitividade, da comparação, né, Gabi, que se coloca nesse ambiente acadêmico, que a gente, quando está fazendo pesquisa no instituto, no museu, em algum lugar, os pares estão todos se olhando, assim, né, vendo o que cada um está fazendo. Então, são duas situações no ambiente de trabalho que ambas vão desembocar. Se a gente não se atentar, não vigiar, a gente vai ter o mesmo resultado, que é justamente essa sensação de que eu não sou capaz de estar aqui, uma porque eu não mereço e outra porque eu preciso me provar cada vez mais, cada vez melhor, no sentido da comparação. Então, se não vigiar, se não se cuidar, a gente tem o mesmo resultado. Porque, no fundo, o pensamento, a conclusão é a mesma, do tipo, eu acho que eu não estou entregando o que eu poderia entregar, e eu vou pensar... Exato. Meu chefe cometeu um erro de me chamar para trabalhar com ele, entendeu? Tipo, por que ele deu essa vaga para mim? Eu não mereço, eu devia estar, sei lá, publicando artigos a rodo e não tô? O que tá acontecendo? E o pior é quando o chefe sai, meu chefe saiu, e uma vez por semana ele me manda mensagem perguntando como é que eu tô, né? E talvez ele tá com segundas intenções, entendeu? Que eu vá trabalhar com ele em outro lugar. Mas eu acho que isso também, Gabi, da diferença nossa, assim, eu acho que é muito por questão da área também, porque na TI tem tanta vaga, sabe? Eu nem abro o LinkedIn porque deve ter estourado lá já a caixa de entrada lá, de tanta mensagem que tem, né? E então tem tanta vaga que eu fico, tem um monte de gente que pode entrar nessa vaga aqui e talvez eu não tá, né? Fazendo daquele jeito, né? E eu acho que pra você já não. Pra você eu acho que já é mais restrito, né? Nossa, eu tô aqui, né? Pelo amor de Deus, me dá um emprego, meus contratos são todos de 3 anos. Pelo amor de Deus, eu só queria não ter que mais pensar nisso. Eu tô no segundo emprego e os dois sem limite, né? Forever, né? Até morrer posso trabalhar pros caras, né? Então, tem um pouco essa diferença também que eu acho que acaba mudando. E por isso que é uma coisa que é de autoestima também, porque daí bate naquele ponto, né? Que remete à piadinha que eu fiz no começo. Se eu achei que eu ia estar entregando muito e não tô, então será que eu sou ruim? Será que eu criei falsas expectativas sobre o que eu poderia ser, dadas as condições que eu imagino que fossem ideais? Ou eu tô entregando, eu melhorei muito, eu tô entregando muito e eu tô numa pira absurda de achar que eu vou, sei lá, cuspir um paper por mês, sabe? Tipo, e não é assim, né? Até porque... Bom, a partir do momento que o tempo vai passando também, a vida vai acontecendo, né? Eu casei, né? Então, tipo, eu não queria mais ficar tanto tempo no trabalho. Eu tinha uma casa pra curtir, né? Pra vir, curtir meu parceiro, curtir... Depois que eu voltei aqui pra Alemanha dessa segunda vez, eu trouxe o meu cachorro, né? Então, tipo, eu quero passar tempo com o meu cachorro, eu quero passar tempo com o meu marido, né? Então, tipo... E aí você vai mudando um pouco as prioridades na vida e às vezes você fala, eu poderia estar fazendo isso. Poderia, se eu trabalhasse talvez 13 ou 14 horas por dia, como eu costumava fazer, e eu não vou fazer mais isso, sabe? Não vai fazer mais. Então a gente também tem essa coisa de... São várias leituras erradas, né? Que a gente faz. São muitas camadas aí, né? Tem uma coisa que eu acho interessante que vocês comentaram, que é essa sensação de que parece que eu sou uma fraude. A qualquer momento alguém vai me descobrir, a qualquer momento vou ser desmascarado. Vou tirar a máscara do Spider-Man, assim, é você! E isso tem a ver com o que a Gabi acabou de mencionar, que é essa questão da autoestima.
quanto mais eu acho, né, que eu sou uma pessoa que não tenho merecimento, que eu não sou uma pessoa boa, que eu não sou uma pessoa excelente no que faço, e aí é uma bola de neve, porque ao mesmo tempo que a minha estima está baixa, a minha autoconfiança também fica baixa, e aí eu acho que eu não sou merecedor daquilo, o tempo inteiro eu me sinto culpado por estar relaxando, por estar curtindo a minha família, e aí nisso tudo a minha saúde mental vai caindo, eu vou ficando cada vez mais doente, e é claro que mais doente eu entrego menos resultado do meu trabalho e fica um ciclo infinito, assim. A pessoa nunca se cura disso, porque o corpo reage e é uma série de camadas, aí várias leituras que a gente pode fazer nesse sentido, porque acaba que uma coisa vai puxando a outra e quando vê o sujeito está extremamente vulnerável, sozinho, às vezes a Gabi e o Tomás ainda têm família, né? Mas muitas vezes o migrante está sozinho, totalmente sozinho. Muitas vezes, maioria das vezes, na verdade, né? Pelo menos os que eu tenho em contato, assim. Então, são coisas que a gente realmente precisa cuidar na base para que isso não chegue lá no topo e vire uma bola de neve, um ciclo infinito. A pessoa doente, a pessoa vulnerável, não merecedora, muitas aspas, aí, da posição que se encontra, e aí ver o LinkedIn é um sofrimento, sair para procurar um LinkedIn é um sofrimento. Quem já não tem domínio, né? Eu vi uma vaga ontem de emprego, estava super empolgada, falei, nossa, assim, a instituição é grande, então vai atrair bastante gente com um currículo muito bom, mas, puxa, uma vaga que cabe tão certinho no que eu faço, eu tava lá tão feliz. E aí eu descobri que uma outra menina e tinha ouvido falar que eles vão focar em contratar mulheres e tal, falei, nossa, então, né, não tem tantas mulheres assim na paleontologia, já diminui um pouco a concorrência, e aí eu descobri que uma menina vai concorrer, e ela, tipo assim, eu acho o trabalho dela maravilhoso, e eu vi que ela vai concorrer, e aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade no meio do trabalho, tipo, acabei de voltar de trabalhar, eu tava de licença maternidade até o dia 31 de dezembro, então dia 2 eu já voltei a trabalhar, 4 dias de trabalho eu já tava tendo uma crise de ansiedade no trabalho, chorando, eu falei, gente, tá horrível, minha terapia não tá em dia, eu parei por causa das férias, e não consegui voltar ainda. Mulher... Mas olha que interessante, né? Essas coisas todas. E Gabi tem um currículo incrível, um currículo muito competitivo e ainda assim se compara, ainda assim vira uma situação de estresse, porque realmente quando a gente... E é uma coisa que todos os artigos que você for ler sobre essa condição, a gente vai encontrar que a população que mais é afetada é a população que é considerada minoritária, vulnerável. Então eu volto para aquela história que a Gabi falou. A construção, né, do que é ser mulher, do que é atingir essa posição enquanto mulher, enquanto migrante, enquanto não branca. E aí uma série de outras coisas que podem acometer a gente, né? A coisa sociológica entra nisso também, perpassa todos os indivíduos. E aí a crise de ansiedade vem, aí a gente paralisa. Como é que sai de férias e fica doente. E o pior é que eu gosto muito dessa moça que vai aplicar para essa vaga também, porque ela é mulher, né? Ela é latino-americana também, mas não é uma latino-americana tipo um Tomás da vida, ela é tipo morena, né? Então tipo, ela é bem latino-americana e ela tem um grupo de pesquisa incrível, só que eu tenho uma bolsa, um projeto que é meu, mas é só eu, e ela conseguiu um projeto muito legal, uma bolsa suíça muito legal, que ela tem um grupo de pesquisa, então ela tem aluno, tem não sei o quê, então tipo assim, ela tá já num outro patamar. E aí eu fico assim, tipo, como que eu vou competir com uma pessoa dessa maravilhosa? E eu pequenininha. Olha aí, se auto-sabotando já, tá vendo? Porque a Gabi pode ser a pessoa super certa para essa vaga, ela pode ter exatamente o perfil que os entrevistadores estão querendo, a pessoa pode ser incrível, a gente não vai, né, não é demérito dela, imagina. Pode ser realmente uma pesquisadora incrível, mas talvez para essa vaga a Gabi seja perfeita para isso, mas ela já tá naquela coisa, ou talvez né? vão gostar de você, porque é a Gabi. Porque você tem aquela é o que eu falava ali. Há muitos anos atrás, quase uns 20 anos atrás, quando eu era solteiro, é que nem chegar na menina mais bonita da balada. O máximo que você vai ganhar é um não. Então, vai lá, mano. Vai, vê qual é. Você já tem, na verdade. Eu vou lá, porque eu ainda tô no clima de que qualquer entrevista de emprego é pra eu ganhar experiência. Eu não tive ainda muitos convites para entrevista. Então, qualquer coisa que vier já vai ser lucro. Né? Então, né? Vamos ver. Sempre tem essa também, né? Aconselho você a aplicar para outras vagas que não essa que você quer, para fazer uns testes antes e daí depois de vaga, você não tá entendendo. Todo dia, durante a minha licença maternidade mesmo, eu devo ter aplicado para umas 8 vagas. Assim, meu currículo não estava muito bom, porque eu não tinha tempo de ajeitar, né? Fazer cartinha e tal. Mas, ainda mais com a bebê. Exatamente, e tal, né? Mas eu apliquei, mandei pro Moite. Largado.
Isso aí, tem que aplicar mesmo, gente. Porque no fim das contas... Voltando pro currículo, né? A minha cidade natal é uma cidade pequenininha lá no interior do Paraná, né? Tem 20 mil habitantes, bem pequenininha a cidade. E aí eu tenho vários amigos de infância e tal que estão lá ainda, né? Então, os voos de carreira dessas pessoas não foram, talvez, né, altos que nem o meu, né? E eu fico me perguntando aqui se eu sou a pessoa certa pra fazer o que eu tô fazendo. E às vezes eu falo com os meninos lá, eles falam pra mim, nossa, você é o cara, sabe? Porque a perspectiva deles é outra, né? Então, eu acho que é muito isso de como você se vê e como os outros veem você, né? A gente internamente fica com esses conflitos, mas às vezes as pessoas olhando de fora, eu queria estar no lugar dele, sabe? E você acha que você é um impostor, mas tá cheio de gente querendo estar no teu lugar. Quantas pessoas do Brasil não queriam estar no lugar da Gabi? Com certeza. E o prisma de interpretação depende do filtro do outro. A gente é criado de jeitos diferentes. Então, tudo que eu vou olhar para fora de mim vai depender de como eu fui criado, de como eu me moldei como pessoa, o que eu valorizo, o que é essencial para mim. E é isso que você falou mesmo, Tomás. Vai depender realmente do prisma de interpretação. Às vezes, o que é essencial para mim não é para o outro, e quando vai ver para o outro, você está numa posição maravilhosa e você não está reconhecendo isso. E eu sempre que a galera fala, não, mas você é ótima, seu currículo é, que nem você falou, seu currículo é competitivo, eu sempre penso assim, ela não sabe do que tá falando, ela não conhece a minha área, existem pormenores... Quanto mais você conhece, o pior é. Eu fico assim, não, existem pormenores que ela não tá por dentro, eu vou ficar quieta, sabe, tipo, eu sempre tenho um não, mas, sabe... A cabeça não, fica, né? Eu fico assim, não, tudo bem, mas a cabeça tá, né? Mas uma coisa que eu sou premiado, né? Estagiários, os caras olham pra mim, você vai ensinar o estagiário, né? Não sei por que isso acontece a minha vida inteira. E aí, quando eu vou explicar as coisas, eu falo, nossa, como eu sei, como eu tenho experiência, como eu conheço, né? Porque às vezes tem 1 milhão de conceitos que estão concretados na sua cabeça, que é um negócio desse tamanho pra você, mas se você for abrir é um negócio tão grande, aí você vai explicar pra uma pessoa que sabe pouco, que tá aprendendo, tá iniciando a carreira, e eu falo, nossa, bicho, como é difícil, né, explicar esse troço aqui pra mim, né? Então, às vezes tu fica se julgando, mas tu sabe um monte de coisa, faz um monte de coisa, sabe que outras pessoas não fazem, né? Então, quando eu sinto que tá batendo assim do impostor, eu começo a pensar nessas coisas e falo, não é por aí. Né, eu já rodei bastante, já tenho quase 18 anos de carreira, né? Pelo amor de Deus. Pois é, e a gente tem que lembrar que só a gente tem acesso aos bastidores de tudo que a gente fez na vida. E a gente tem acesso ao palco do outro. É isso que a gente se fala. Para de comparar os seus bastidores com o recorte, com o palco do outro. Ainda mais em tempo de rede social. Se eu mostrar a minha mesa aqui do podcast, vocês vão ver que a Alemanha Cast parece tão organizada e tal, mas a minha mesa aqui... Eu não vou entrar nessa discussão, porque minha mesa aqui tá de chorar. Mas voltando ao que eu falei, né? Eu acho que quando tem essa do que as pessoas te veem, né? Como você vê você e as pessoas te veem. Quando você tá na Alemanha, que a cultura já é um pouco mais direta, eu acho que é aí que começa a doer a ferida, sabe? Porque às vezes um feedback no Brasil é bem mais delicado, né? Eles vão lá dar uma volta e tal. E muitas vezes, né? O padrão na Alemanha é ser pá, né? Te dar o tapa na cara, né? E isso só piora, eu acho, se você tá em dúvida sobre a sua posição. Agora eu vou falar uma coisa. Durante a minha tese do doutorado, eu investiguei com alguns brasileiros a percepção que eles tinham sobre a relação com os alemães. E foi interessante que quase que 95% das pessoas que eu entrevistei diziam que os alemães são extremamente metódicos e diretos, objetivos, o que era avaliado como uma coisa positiva em muitos casos, porque realmente essa coisa do jeitinho brasileiro às vezes deixa as coisas mais difíceis do que facilita, e muitas das vezes isso era avaliado como negativo porque as pessoas, né, que é uma coisa da psicologia intercultural, a gente entende que as culturas latino-americanas mais sulistas, elas são culturas muito mais da pessoalidade. Então, se eu critico o seu trabalho, eu não estou criticando o seu trabalho, o recorte, eu estou criticando você. E aí, essa condição de misturar a crítica, né, daquilo que eu faço com aquilo que eu sou, é o que para nós, migrantes brasileiros, acaba se tornando o principal fator de desespero dentro da crítica que a gente recebe no trabalho. Porque parece que o sujeito não está falando só daquele erro, daquela situação que eu desenvolvi
pontual na minha atividade, mas está falando de quem eu sou, do valor que eu tenho como pessoa. E aí quando a gente vai percebendo assim, né, as nuances que isso tem, porque muitas das vezes o alemão critica aquilo ali que você fez, mas daqui a pouco tá tomando café e rindo com você de uma piada, né? Não tem a ver exatamente com aquilo que ele vê pessoal, né? na sua pessoa, exatamente. Eu acho que nós brasileiros, nós latino-americanos, e isso é datado cientificamente até, né? A gente consegue olhar isso muito pelo prisma da familiaridade, da pessoalidade, do afeto. E isso deixa tudo muito mais complicado. Para a gente conseguir ter uma boa adaptação, especialmente na Alemanha, na relação com alemães, principalmente no ambiente de trabalho, é entender que eles fazem uma diferenciação do que é pessoa, do que é contato afetuoso, pessoal, aquilo que eu tenho de valor pelo outro, e aquilo que é o recorte da sua tarefa. Errou ali, é uma coisa pontual da sua atividade. Muitas das vezes, é claro que a gente está falando isso em termos gerais, né, gente? Em termos de amostragens maiores, né? Nas relações a gente tem as exceções, as nuances de cada indivíduo, mas de uma forma geral, se a gente pudesse falar de como a gente se relaciona para que isso não vire pauta para eu me alimentar da minha autossabotagem, seria justamente tentar separar um pouco isso, assim, porque eles fazem muito essa diferenciação e a gente acaba engolindo tudo num único pacote, o que não é muito saudável. E agora eu vou ser, então, a que vai ser a do contra, né? Porque a minha experiência justamente não foi nada disso, né? Então, eu acho que eu tenho, assim... eu consigo separar um pouco esse negócio de crítica, né? Pelo menos na minha cabeça, quando eu faço uma crítica para uma pessoa de algum erro que ela cometeu, isso não tá falando do trabalho dela ou daquela coisa pontual e não de uma, né, fazendo uma crítica ético-moral, enfim, dela como pessoa, nada do tipo, né? Apesar de que às vezes quando eu recebo algumas críticas, eu acho que pega meio no coraçãozinho, assim. Mas aí eu falei, beleza, eu vou vir pra cá, os alemães são diretos, eu vou conseguir melhorar muito com esses feedbacks, porque vai ser muito mais preciso, né? Justamente porque no Brasil, às vezes, a coisa fica meio na maciota e tal. E tanto o meu orientador do doutorado, quanto o meu chefe passado agora, eles não são pessoas assim. Então, agora aqui, né, em Stuttgart, eu vim para trabalhar no projeto de um pesquisador, né, que me convidou para vir. E agora acabou isso no final, acabou na verdade em 2021, e aí eu parei basicamente um ano aí por causa da licença maternidade, e agora voltei num projeto que é meu, né, então agora eu não tenho chefe mais, mas com o meu chefe anterior, cara, eu não conseguia fazer com que ele me dissesse o que ele estava achando, assim, do tipo, eu tinha muita dificuldade, eu que tinha que ficar pedindo reunião para ele, porque ele chegava na minha sala e falava assim, tá tudo bem? Só. E eu ficava, não, vamos conversar, vamos sentar, vamos conversar. Ele super atarefado, nunca tinha muito tempo, eu tentando ser objetiva, e pra ele tava sempre tudo muito ótimo. Eu falei, bom, tá bom, né? Então, eu fiquei um pouco perdida no começo do projeto, porque era tava trabalhando com um grupo de animais que eu não conhecia muito, então fiquei meio perdida, assim. Eu acho que eu demorei um pouco pra engatar no projeto. E, né, e sempre as coisas levam um pouco mais de tempo do que o planejado, teve pandemia e tal, não sei o quê. E eu fiquei com medo de, no final das contas, ele tá achando que eu tava lerda demais, que eu tava demorando demais, que eu não tava entregando os resultados que ele precisava. Mas a verdade é que, assim, eu até hoje não sei o que ele acha do meu trabalho, na verdade. Porque ele não senta pra falar comigo, ele não gosta de confronto, Então, assim, a gente... Não sei se desentender exatamente a palavra, né? A gente não... Pelo menos não estava em muitos bons termos. Não bateu o santo. Não, até que bateu, assim, mas... Eu terminei 2021, né? Eu acabei entrando de licença maternidade meio... A gente teve umas discussões no final do projeto e tal, não sei o quê. Então, eu tenho a impressão de que a gente não está em termos muito bons, mas eu ainda não encontrei com ele de novo, né? Para saber, ele ainda está de férias. E eu não sei quais são as impressões dele do projeto. Eu não sei se ele achou que eu teria mais artigos, menos artigos, se ele me deu uma liberdade, ele falou, você vai trabalhar nesse aqui, mas se você quiser fazer outros tipos de colaboração, você pode. E eu publiquei um monte de artigos em colaboração também. E aí eu não sei se ele achou que foi colaboração demais para fora e menos para dentro, entendeu? Então, assim, porque eu tô com 2 artigos, eu publiquei 2 artigos no projeto e o terceiro tá saindo agora, né, vai sair agora esse ano que eu vou terminar,
e eu tive 3 artigos publicados com outras pessoas, tipo, sem ele. Então eu não sei se ele achou que isso foi um equilíbrio muito ruim, que eu devia ter, se eu devia ter me focado mais no projeto e ter dado mais artigos para ele, né, com o nome dele. Enfim, eu não sei o que ele acha. Assim, eu tenho a impressão de que ele tá bravo comigo e eu não sei por quê. Então, assim, esse negócio dos alemães tipo serem... a esposa, né? Tipo a esposa, às vezes, né? Que tá bravo com o cara e tu não sabe por quê, né? Assim, ele virou professor da universidade aqui, ele era só curador do museu, e aí você ser professor tem outras responsabilidades, né? Você tem que montar o seu grupo de pesquisa e tal, então ele estava bem estressado com isso. Então, acho até que talvez não tenha sido nada pessoal, né? Ele estava estressado com outras coisas, né? A mulher dele andou passando por uns problemas de saúde e tal, e isso acabou respingando em mim. Mas, assim, certeza, eu não tenho. Porque ele nunca me disse o que ele não gostou do meu trabalho. E ele nunca me dizia, nem no final do projeto, assim, vamos tentar, de repente, resetar a rota, assim, sabe? Reorganizar as coisas, de repente... Você queria mais de um artigo, de repente a gente consegue quebrar esse artigo em 2, ao invés de ficar um artigo grande. Não sei, a gente podia fazer alguma coisa. E ele nunca quis sentar para conversar comigo. Então, eu não sei o que tá acontecendo, o que aconteceu. E aí, como eu não encontrei com ele ainda, né? Mas o meu orientador do doutorado era sempre assim também. Eu falava com ele, ele tava sempre tudo ótimo. Eu falei, gente, como que pode? Não pode, isso tá errado. Tipo, me dá uma bronca, E ele fala, não, tá tudo bem. Não, é isso aí. Mas passou pela sua cabeça que poderia realmente estar tudo certo, né? Poderia realmente estar tudo bem. Lógico que não, né? Vindo da Gabi, não. Ela falou, não, esse cara aí, ele tá só olhando se eu tô fazendo a coisa errada e não tá falando nada pra mim. Exatamente, não. Se eu já acho que eu sou ruim, que eu não tô entregando tanto quanto eu deveria, né? E, enfim, eu fico achando já que a culpa é minha, obviamente, né? E isso é uma loucura, assim, pra mim a culpa é sempre minha. Mas sabe que pra mim já aconteceu na carreira também de faltar o feedback, assim, sabe? De eu estar fazendo o meu trabalho, fazendo as coisas e não saber se tá bom, se tá ruim, sabe? E, inclusive, já cheguei de chamar o chefe e falou, e aí? Daí ele, tudo certo. Eu, tá, mano, só isso que você tem pra falar pra mim? Não tem mais nada pra falar pra mim? Então, inclusive, agora quando eu troquei de projeto na empresa, basicamente são 2 caras sênior, eu e mais um, e o resto mais júnior, né? E eu já passando por situações parecidas, Gabi, de não ter um feedback. Na verdade, no mundo corporativo, lá tem uns feedbacks que são dados lá no sistema para calcular teu bônus, mas o real mesmo, assim, sempre fica por ali, sabe? Então, quando eu troquei de projeto, as primeiras coisas que eu falei com o alemão, que é o líder lá, eu falei, seguinte, o que você espera que eu faça? Daí ele, tal coisa. E fazer isso, assim, assado, ajudar os caras, tipo assim, deixar a minha tarefa de lado e botar os outros pra rodar ou dar prioridade pras minhas coisas, né? E daí a gente alinhou e tal, e agora tá fluindo super bem, assim, sabe? Só que foram anos, né? Eu já tô aí uns 7 anos trabalhando diariamente com alemães, e depois de tanto tempo meio sem norte, agora eu falei, não, esse cara tem que falar pra mim aí, pra eu também saber, né, se eu tô direcionado ou não. Né? Eu cheguei, tipo, na primeira semana de trabalho, quando eu cheguei aqui, eu virei pro meu chefe e falei, o que você quer? Aí ele falou, não, tem uns bichos aí você vê lá e vê o que você faz. Eu falei, não, mas tem alguma coisa? Tanto é que esse foi o meu problema no começo, como eu não conhecia bem o grupo que eu ia trabalhar, ele também não, por isso que ele me contratou. Ele, tipo assim, eu tentei de um lado, vi que não ia dar muito certo, e tentei de um outro, vi que não ia dar muito certo, e comecei a ir para uma terceira rota que, enfim, foi o correto, né? Mas na primeira semana eu sentei com ele e falei, o que você quer de mim? Ele falou, o que você fizer tá bom. Tipo, como assim o que eu fizer tá bom? Isso não vai dar certo. Isso é a receita do desastre. Aí entra a autoconfiança, né, assim, de dizer que não, eu dou conta disso aqui, eu vou conseguir fazer esse projeto dar certo por mim, as pessoas confiam no meu trabalho, porque se eu não confiar em mim, quem é que vai confiar? Vixe! Aqui, né? Autoconfiança até tinha, mas acabou.
Mas uma coisa que é interessante, assim, eu vejo em vocês dois a mesma situação, né? Formaram família há pouco tempo, tem filho pequeno, aquela correria, muita coisa para dar conta, e de vez em quando, assim, como a Gabi até mencionou, todo o tempinho que eu tenho até para tentar relaxar e dormir, eu não consigo porque eu preciso dar conta das minhas tarefas. E aí isso vai minando também o tempo que a gente tem para ficar com a gente, para fazer coisas prazerosas e começar a conhecer a gente um pouco mais nessa nova fase da vida, porque a gente muda ao longo da vida. Depois que migra, então, Sim. tudo muda. Depois que é pai e mãe, então, muda mais ainda. E aí essa falta de autoconhecimento vai gerando e vai gerando essa condição de que eu já não entendo muito bem quem eu sou e eu nem sei mais os meus pontos de potência e meus pontos de limitação. Isso tudo se mistura. E a fragilidade eu me sinto aquele meme, né? Do cachorro no volante, assim, o que eu tô fazendo? Eu não sei. Não me siga, também estou perdido, né? Também estou perdido. Tipo isso. E é uma coisa assim, que a gente sempre acha que o outro sabe, o outro vai dizer o que eu tenho que fazer, o outro sabe o que eu tenho que fazer. Muitas das vezes ele olha para o teu currículo e fala assim, não, ela é expert nesse projeto, eu vou deixar ela fazer, eu confio. Só que a gente está tão misturado naquela condição de se sentir inferior, e aí é uma coisa, né, que eu não sei se a gente vai tocar nisso, acho que mais para frente, talvez, mas só para dar um gostinho dessa análise, a gente, quando vem de países ditos colonizados e ditos de segundo mundo, aquela coisa toda, né, que a gente sabe da hierarquia social que coloca muitos países subdesenvolvidos, chamados terceiro-mundistas, numa condição social menor. E a gente migra para um país considerado socialmente desenvolvido, economicamente melhor, parece que a gente não tem nada para aprender, nada para ensinar, só para aprender. Ensinar. E aí a gente fica sempre naquela, ele tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não, né, você tem um currículo maravilhoso, a mulher está fazendo pós-doutorado e o cara tem que dizer, né? Mas faz total sentido isso, Roberto. Pós-doutorado é só um jeito bonitinho de dizer que eu sou uma pesquisadora sem desempregada, só isso. Não, mas tem um valor, a gente sabe que tem. Você tem uma trajetória, diz pra gente que você tem uma jornada aí na sua área. Sim. E que a gente precisa respeitar essa jornada. Não é qualquer pessoa. Não cheguei na paleontologia ontem. É isso que o seu pós-doutorado está te dizendo também, né? Verdade. Mas é bem cultural isso mesmo, né? Porque no Brasil tem toda essa hierarquia, né, de chefe empregado e tal. Então, se não tem ordem, no geral a galera tende a não fazer nada, né? E eu acho que aqui já é um pouco diferente como funciona, pelo menos no mundo corporativo, né, que é onde eu vivo. Não é muito assim, tem as tarefas e vai aí, cara, faz aí, vai, se vira, sabe? E no Brasil, no geral, tem que, né, tá em cima, né? Eu digo que tem a parte escravocrata tá lá ainda, tá o cara com chicote lá, vai lá. Aí chega aqui e não é assim. Então, isso muda, eu acho que acaba gerando essas frustrações mesmo e achando que você tá correndo pro lado errado, né? E no final, talvez você tá correndo melhor que os outros, né? Perfeito. Isso é bem análise bem importante mesmo. Na academia não tem muito chicote, assim, né? Acho que mesmo no Brasil a galera ainda, né? te solta um pouco, assim. Na verdade, eu acho até que no Brasil a galera meio que te abandona demais, assim, às vezes, assim, tipo, faz aí o que você quer. Tipo, como assim? Me ajuda. Eu sempre tive esse problema, né? Eu sempre cheguei nos meus chefes, até no Brasil, tipo, quero fazer alguma coisa. Tá bom, o que você quer fazer? Não sei, me diz o que eu preciso fazer. Não manda eu escolher, não, por favor. Mas pelo menos aqui, o meu orientador do doutorado, ele me deu algumas coisas, assim, do tipo, alguns projetos, principalmente projetos paralelos da minha tese, né? E que eu falei, nossa, ele tá me dando esse projeto para fazer, tipo, que voto de confiança legal, assim, e eu, na minha cabeça, eu não tinha feito nada para merecer aquilo. Então, para mim, era um total voto de confiança às cegas, assim, sabe? E no Brasil, você tem que, às vezes, especialmente sendo mulher na academia, você tem que galgar muito seu espaço. E aqui eles até me davam um voto de confiança, assim. Mas aí, nessa questão da síndrome do impostor, né, ficava do tipo, o que eu fiz para merecer isso, esse voto de confiança? Será que eu vou conseguir corresponder às expectativas, sabe? Então, do tipo, teve no final do meu doutorado, né, a cabeça da gente, a Roberta já passou por um doutorado, acho que ela sabe o que eu tô falando, mas a cabeça da gente entra num parafuso tão bizarro, assim, é uma pressão muito grande, que eu lembro de ter recebido um prêmio por o primeiro artigo que eu escrevi, eu recebi um prêmio de melhor artigo de aluno e tal, e eu tinha que escrever um textinho para botar no site, e eu, no texto, acho que tá lá até agora, do tipo, eu
espero conseguir corresponder às expectativas. Tipo, hoje em dia eu penso assim, gente, que expectativa? Não tem nada, a galera me deu um prêmio e é só isso. Mas na época, aquilo pra mim pareceu tão gigante, assim, sabe? E me deu real crise de ansiedade, assim, dentro do contexto desse coisa de final de doutorado e tal, não sei o quê. Então, chegou uma hora, assim, que eu tava com... Eu tinha vergonha de... Eu tinha medo de envergonhar os outros, sabe? Tipo... Acho que se eu me ferrar na minha carreira, as pessoas talvez fiquem tristes e tal, mas eu não vou envergonhar ninguém, assim, sabe? Tipo, e também o que é me ferrar na minha carreira? E, assim, se eu paro pra pensar racionalmente, eu entendo, mas na hora que você tá lá dentro, sentimentos e tudo. É muito difícil. A pressão é muito grande e a gente acaba não reconhecendo o que a gente tem de bom, o que a gente tem de habilidade. Eu acho que o doutorado ele faz isso um pouco, assim. Eu já percebi que boa parte dos doutorandos e mestrandos, eles entram numa condição, às vezes até de transtorno psicológico, devido a esse monte de culpa que a gente carrega. Parece que eu não posso descansar, parece que o tempo inteiro eu preciso estar dando conta do recado, mas esse recado quem muitas vezes faz sou eu que fantasio muita coisa, muita expectativa. E estando na Alemanha... Né, estando num ambiente que muitas das vezes não tem uma pressão, igual o Tomás mencionou também, que no corporativo também é um pouco assim, né, não tem essa condição do chefe ali, chicoteando, aquela coisa toda. Eu me lembro, por exemplo, na Humboldt, a gente tinha um espaço de trabalho muito tranquilo, os colegas tinham uma parceria muito boa, tinha uma certa comparação, porque o ambiente acadêmico ele é assim, mas de um modo geral tinha uma confiabilidade no que eu ia ter de autonomia ali, né? Minha autonomia estava sendo confiada. E se eu não reconheço as habilidades sociais que eu já desenvolvi, se eu não reconheço as minhas potências, esse prêmio, por exemplo, né, Gabi? As coisas que as pessoas também reconhecem em mim, se eu não valorizo isso como algo meu, me aproprio dessa condição, nada vai valer a pena. Eu vou estar sempre correndo atrás da mesma roda, aquele hamster correndo ali, não saindo do lugar, em termos de desenvolvimento pessoal. Porque tudo que eu faço não é o suficiente, nunca vai ser. Na lógica também, né? A gente está falando aqui de uma situação mais macro-social, uma avaliação mais macro-social, pensando que o brasileiro, quando sai do Brasil para um país mais desenvolvido economicamente, fica nessa história de que precisa ser ensinado, e a gente fica o tempo inteiro nessa lógica, parece que o tempo inteiro eu preciso produzir mais. E o fluxo do capital do sistema que a gente vive, é uma outra análise, uma outra camada, talvez com outro podcast, mas o sistema que a gente vive também dita um pouco essa regra. Você tem que produzir mais, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam. Sempre essa lógica de que eu preciso ser mais. E aí eu só paro para pensar nas minhas faltas. A falta ela é boa porque ela põe a gente para rodar, mas se eu não reconheço também as minhas virtudes, o que eu já produzi de bom, as minhas conquistas, eu entro num modo não autoconfiante, não autoconhecedor de mim mesmo, que ninguém nesse mundo vai valorizar. E pode ser que assim, pode ser que eu ganhe milhões de prêmios, pode ser que eu ganhe um Nobel na minha área, mas isso não vai significar que eu vou estar bem psicologicamente. Muitas das vezes é entender realmente o meu valor diante das experiências, das relações que eu construí. O trabalho, ele faz parte da minha identidade, mas ele não me dita por completo. E por isso que eu falo aí... Né? Difícil, né? Isso foi mas só... Mas isso que tu falou... Mas só consumindo muito podcast sobre o Marx é que eu me dei conta de que como que eu deixava o meu trabalho me definir, assim, sabe? Pessoalmente. E esse negócio de você falou, não adianta nem ganhar o prêmio Nobel, né? Do tipo... ano passado... Gabi, se eu tivesse um prêmio, eu ia jogar na cara dos caras. Não, mas assim... eu tenho o título aqui, rapaz, pega essa. Você fala assim, o prêmio, Gabi, não, mas é um prêmio da sociedade ali, é uma coisa pequenininha. Daí eu ia perguntar, mas quantos prêmios tu tem? Não, é tipo falar quantas Copas do Mundo eles têm. Não tem discussão, você ganhou o prêmio, Gabi, mas mesmo ponto. assim, tipo, em 2021, saiu, eu consegui publicar na revista Nature, que é a revista mais prestigiada do mundo. Falei, gente, o que eu posso querer mais do que isso? Posso encostar em você? Pergunta se isso adiantou, se isso... Não adiantou nada, isso não... Assim, tipo, se você pergunta pra mim, aí eu vou dizer que foi sem querer, foi cagada, assim, sabe? Tipo, não, a gente mandou... Gabi. Não, foi sem querer, né? Gabi, pelo amor de Deus. Né? Que cola. Aí colou, rapaz, ele não colou. Vou jogar isso aqui, né? Vou jogar aí, vai que alguém gente, pega. Tem uma coisa que é incrível, assim, pro brasileiro que mora na Alemanha. A Gabi tava falando do idioma logo no comecinho do podcast. Muitas das vezes essa falta de autoconfiança também, na hora da gente procurar um emprego, vem com essa coisa da insegurança do idioma. E parece que por mais que eu tenha um currículo extenso na minha área,
por eu ser imigrante, por eu não falar a língua direito, né, muitas aspas aí, por eu não ter uma inserção na cultura, por eu não ser branca, parece que o tempo inteiro eu tenho que me provar 2 vezes mais. Eu, brasileiro, na Alemanha, eu tenho que ser sempre 2 vezes melhor para conseguir qualquer coisa. E aí isso, na hora da entrevista, trava. Às vezes você está com um currículo maravilhoso ali diante do entrevistador, mas você trava na hora de se desenvolver na conversa, e aí vira uma condição que se arrasta para todos os campos, né? Quando a gente sai do Brasil para ir para a Alemanha, e aí tudo que a gente almeja muitas vezes é uma boa posição social, uma tranquilidade na nossa vida, e isso passa pelo emprego, a gente parece que só vai ser feliz se aquilo ali for encaixadinho na minha área do jeitinho que eu pensei. A gente não naturaliza, por exemplo, o brasileiro que às vezes muda de área para conseguir se manter por conta do idioma e tudo mais, e aí a pessoa acha que aquilo ali é porque ela não é merecedora, aí entende, isso vai virando uma bola de neve, a pessoa daqui a pouco está confundindo o fato dela não estar trabalhando na área dela, com o fato dela não ser merecedora de fazer qualquer coisa na Alemanha. E isso vai criando uma condição que ultrapassa a coisa do trabalho. Aí eu já não sou bom como pessoa, eu já não posso fazer amigos, eu já não posso falar com ninguém na rua. E aí daqui a pouco você tem um migrante totalmente adoecido, depressivo dentro de casa, que já está pensando que não dá conta dessa... E o pior é que eu conheço gente que chegou em condições parecidas, que chegou ao ponto de odiar morar na Alemanha, mas não quer voltar para não ser taxado de derrotado, né? E aí eu falo, mano, né? Cara, velho, vai procurar ajuda, bicho. Porque... Calma que eu tô nessa fase aí ainda, assim, não voltar pro Brasil, mas eu fico pensando, será que eu devia sair da academia, procurar emprego em outro lugar? Mas, nossa, que derrota, né? A pessoa não consegue achar emprego. Então, eu fico pensando nisso às vezes, assim, também. Agora eu tô com um projeto novo, né? Então... Tem 3 anos aí pra fingir que tá dando certo as coisas. Mas eu fico nessa também, negócio... tipo, nossa, se eu voltar pro Brasil agora, as pessoas vão achar que eu sou uma fracassada, entendeu? E mas esse negócio de não ficar orgulhoso das suas conquistas, eu também sou assim, né? Às vezes na empresa, sei lá, consegui atingir 120% do bônus. Pô, veio uma grana legal e tal. E, beleza. Pra mim, beleza. Daí minha esposa, nossa! Que massa, que legal, daí eu, sabe, tipo, tá aí, ela, olha só o que você conseguiu, né? E tal, sabe, então a Fernanda, vou fazer um elogio público à minha esposa agora, porque ela sempre puxa pra cima, sabe, eu sou muito, tá aí, não sei, e ela, nossa, olha que legal, compra alguma coisa pra você, vai num show que você gosta, sei lá, faz alguma coisa, e eu, pra mim, próxima página, sabe? Então, isso também é meio... Eu tenho que mudar isso em mim. Com certeza. E só voltando um pouquinho no negócio do idioma, eu às vezes me sinto aquele outro meme, gente, minhas referências são tudo meme, fábrica né? de meme, né? Que você já viu que é uma mulher falando assim, você sabe o quão inteligente eu sou em espanhol? Like, do you know how intelligent I sound in Spanish? Em português, porque, tipo assim, então, né? Porque você tem que traduzir as coisas, você não sabe. Tipo assim, eu me acho uma pessoa muito mais engraçada, muito mais leve em português, até em inglês, isso né? Dá uma pauta bem legal, hein? A gente pode gravar um dia que a personalidade muda conforme a língua que você fala. Isso é uma eu sou bem piadista, né? Sou bem piadista, né? Faço umas piadas ruins, né? Você deve perceber. E no inglês eu me sinto confortável fazer as piadas, em alemão ainda não, né? Só que tô no trabalho, daí eu solto umas piadas e os alemães são tão sérios no trabalho, sabe? Que às vezes eles... Agora, com a equipe nova, eles começaram a rir das minhas piadas. Mas no começo eu ficava olhando. Eu sou tão impostor que até minhas piadas não são de verdade, né? Mas é porque a galera não tá acostumada, né? Depois vai mudando, né? Não, eu fui dar uma aula na universidade aqui também, fui fazer uma piada, e aí eu fiz uma piada lá, aí eu olhei assim pra turma, tipo... A turma séria, eu falei, eu acho que eu não agradei. Mas eu sei também que tem outra questão, né, da cultura, né, que aqui eles ainda veem essa coisa da hierarquia do professor universitário de uma maneira ainda muito engessada, então eles esperam que vão chegar lá uma pessoa e que vai falar, um senhor, e por mais que as gerações novas, né, que essa geração agora inclusive já nasceu depois do ano 2000, eles tenham outras expectativas, eles ainda têm um pouquinho dessa coisa do professor universitário, ter um certo grau de seriedade, assim. E aí, junta que eu não sei falar alemão, as piadas, sabe? Tipo assim, tudo, nada tá encaixado, né? E aí eu fiz a piada e falei,
eu não sou uma professora legal. E essa perspectiva no Brasil é outra, né? Eu, durante a minha faculdade, os churrascos mais legais, ou o churrasco mais legal da faculdade foi na casa de um professor, inclusive. Olha aí, né? É outra lógica de relação. E uma coisa que eu percebo também muito é que eu acho que também vem de encontro aí com essa questão que a Roberta levantou, de a gente ser o segundo mundo, né? Então a gente já chega com a cabeça mais baixa, talvez o rabinho entre as pernas, né? E eu noto que às vezes eu começo a trabalhar com um colega novo e que eu não conhecia, essa fase inicial, a apresentação do cara, sabe? Passa uma confiança, passa que ele é um cara muito bom, que ele é um cara, né, super saiyajin, né? Ele é um nível alto ali e tal. E aí tu fala, nossa, que massa, né? Vou aprender com essa pessoa, né? E aí vai passando o tempo, tu vê que ele não é um monstro. Talvez, daí passa mais um tempo, você vê que talvez ele é pior que você, sabe? Então, eu acho que eu não passo essa confiança, né? Nas apresentações, não sei se é por causa do brasileiro, tamo aí, ou... Não sei, ou tá faltando um pouco de marketing pra mim mesmo. Pode ser, e tem aquela coisa, nós brasileiros somos criados assim por nossas mães, né? Tá na casa dos outros, não faz bagunça. E aí, se eu tô na casa dos outros, igual você falou, já chego meio com o rabinho entre as pernas ali, eu não tô na minha casa, vou ficar mais quieto, mais observador. E aí puxa para aquela história que a gente estava falando agora há pouco, né? Que o idioma transforma a gente. A gente em português é muito mais interessante, mais inteligente, mais engraçado. E eles lá, às vezes, têm muito mais autoconfiança porque tá em casa, tá falando a língua dele. Muito mais fácil fazer meu próprio marketing na minha própria língua do que fazer isso em alemão. Então, é uma condição que, querendo ou não, quando a gente olha para os caras, parece que eles já estão um passinho para frente, assim. Mas você vai olhar na essência, por isso que eu digo, gente, autoconhecimento é tudo. É tudo nessa vida. Na essência, o cara não é nada daquilo. E se você acha isso de alemão, e eu acho alemão até ok. Se você for falar com americano, então, rapaz... Nossa, e eles são ensinados, assim, a se vender, eles sempre são aquele showman, né? Eles sempre são os que sabem fazer tudo, os que são desenrolados, não sei o que, eles falam muito bem, e isso é muito valorizado lá. Então, não trabalhe com americano, então eu acho que você vai se sentir pior ainda. Já trabalhei, mas era ok, assim, era uma relação não tão direta, então acho que não tive tanta impressão negativa. Uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, é que toda vez que a gente fosse planejar para mudar de país, vamos planejar para ir embora para a Alemanha, por exemplo, né? Faça um processo de autoconhecimento antes, assim, a gente se preocupa tanto em arrumar a mala, em levar roupa de frio, em organizar burocracias, por assim dizer, mas se você não tem condição de sustentar essa estrutura lá fora, acaba que você manipula tudo de um jeito tão ruim, assim, a estratégia fica tão ruim, e aí se auto-sabota sem nem perceber. Então eu sempre digo, antes de mudar, antes de fazer as malas das roupas, entenda a sua bagagem emocional, para que você não chegue lá fora e fique se auto-sabotando não só no emprego, mas assim, em todas as relações. Às vezes eu vejo pacientes meus dizendo que, Roberta, eu comecei, que eu vou falar de um outro assunto aqui, vou fazer um parênteses, a gente está falando muito de trabalho, mas isso acontece muito também nas relações. Quando a gente vai falar, por exemplo, de relacionamento amoroso, brasileiras e brasileiros com alemães e alemãs, eles têm um jeito diferente de flertar, e eu percebo muitas clientes minhas, especialmente mulheres, assim, dizendo, eu não sei o que esse cara quer, parece que eu não sou boa o suficiente, porque eles demoram um pouco mais para reconhecer que eles gostam de alguém, e aí, se você não entende a cultura do outro, e você não entende o teu valor, nossa, é um combo de desastre. Então é importantíssimo não só também se entender, mas entender um pouquinho da cultura alemã, se você está indo para a Alemanha, para que você não pegue todas essas relações que às vezes são um pouquinho mais diferentes do que no Brasil e transforme isso em algo culpabilizador seu, ou algo que, que te gere algum tipo de desconforto, enfim. É só um adendo, assim, porque a gente falou muito de... Abrindo um outro parênteses, só te cortando antes que eu esqueça. A gente gravou um Alemanha Cast sobre isso, Alemanha Cast número 39, que foi uma brasileira casada com um alemão e um alemão... um brasileiro casado com uma alemã e uma brasileira casada com um alemão. E eles contaram essa questão toda da conquista, né? E foi bem isso aí. É diferente, né? É outro ritmo. Escutem lá, Alemanha Cast 39, bem interessante. 39, faz tempo, mas é bom episódio. Hoje em dia, eu tô casada, né? Então, inclusive, meu marido é brasileiro. Eu acho que eu realmente não me dei muito bem com essa parte da cultura alemã, eu realmente não consegui me entender, importei a minha carne brasileira, achei que era melhor. Óbvio. Mas quando eu vim a primeira vez pro doutorado, cara, eu tava solteira, né, então, falei,
caraca, vai ser que nem jogar o War, assim, ó, carimbar passaporte, 24 territórios à sua escolha. E aí eu cheguei aqui, não conseguia me relacionar com os homens alemães, era um troço, um negócio. Eu falei, gente, eu não sou bonita, eu não sou interessante, eu não sou... E isso mina muito, né? E até entender que tem toda essa questão deles não conseguirem, não serem assim de ficar flertando em qualquer balada que vão, de demorar para reconhecer ele. Aqui tem a dinâmica de casal diferente, né? Então, geralmente, as pessoas costumam ficar pouco solteiras, elas meio que vão de um relacionamento para o outro. Então, tudo isso, né? E de entender até um certo racismo aí dentro, porque uma vez eu conversei com um menino, ele foi bem escroto comigo naquela época, mas ele tinha dado a entender que eu era assim, tipo assim, eu não era interessante o suficiente, assim, mas pela conversa ele deu a entender, assim, do tipo, eu não era exótica o suficiente, sabe? Tipo, eu não sou alemã, não sou branca, mas eu também não sou uma pessoa negra ou o que eles imaginam de uma brasileira. E assim, do tipo, eu achei que brasileira era diferente. Tipo, tá, não sou. Essa sou eu, serve, não serve, sabe? Tipo, então fica aquela coisa no meio do caminho, e isso minou muito a minha autoconfiança também, assim, de você não conseguir, né, nem encontrar alguém, se relacionar, assim, sabe? Nada. E foi difícil. Foi bem difícil. Imagina. Eu não superei essa fase, casei com um brasileiro mesmo. Ótimo, resolvido. Problema resolvido. Próximo problema. Porque parece que a autossabotagem, todo artigo que a gente vai ler, assim, fala muito do ambiente de trabalho, que é realmente onde a gente passa a maior parte do nosso dia a dia. Mas é importante dizer isso, assim, porque pra gente ter saúde mental no exterior, a gente precisa de boas relações. Eu não digo nem só de romance, né? Mas de amizade mesmo, de companheirismo no trabalho, de companheirismo na vida. E aí, muitas das vezes, a forma de se relacionar diferente da coisa cultural acaba deixando pra nós uma sensação de que não sou boa o suficiente pra essa galera. Não me encaixo aqui porque não sou interessante, não sou bonita o suficiente, e isso tudo vai trazendo prejuízos para a minha experiência migratória. Então, é um adendo que eu faço importante, assim, conheça a sua bagagem emocional, o que te fere, o que te feriu no passado, o que pode de novo te ferir lá na frente, para que você crie estratégias pertinentes para se manter bem ali fora, porque senão... Não acho problema voltar para o Brasil, mas desde que você volte por puro desejo, e não por fuga ou por qualquer coisa que você se sinta frustrado, enfim. Né? Então, basicamente, o que você está dizendo é para imigrar só depois dos 35 anos. Gente, ninguém nunca vai estar pleno 100%, mas se você se autoconhecer... E nunca vai estar pleno aqui também, né? Não vai estar pleno em lugar nenhum, mas eu acho que isso evita muitas confusões. Porque, no fim das contas, eu vejo pessoas indo para a Alemanha para fugir de umas questões que aconteceram aqui no Brasil e chega na Alemanha, se embola de novo. Então, assim, até para entender ainda, né? Mais ou menos... É, muito pior. É só para você se entender mais ou menos, entender o que te fere, o que de imediato pode ser algo prioritário para você, para que lá na frente, em contato com essa cultura tão diferente, que muitas das vezes acaba colocando a nossa confiança à prova, você consiga, de algum modo, criar estratégias ali para entender onde você pode se sentir acolhido. Tem alemães e alemães, então dá pra gente fazer boas conexões também, né? Bom, mas agora eu lembrei de uma história, né? Também quando se for planejar isso e conversar com um psicólogo e tal, pra não dar com a cara na parede, procure bem o psicólogo que você vai falar, porque quando a Fernanda a gente tava vindo pra Alemanha, eu falei pra Fernanda, tipo, ela trabalhava desde os 14 anos de idade, né? Até o ano que a gente veio pra cá. Então ela nunca tinha parado e tal. Eu falei, Fernanda, agora vai mudar a sua vida, porque até você conseguir um trampo, vai demorar, eu vou estar trabalhando. Daí eu falei, vai lá e ela era muito apegada à família, toda a questão da criação, né? Tipo, do jeito que meus pais me criaram foi completamente diferente do jeito dos pais dela, né? Então, a mãe dela, tipo, segura os filhos embaixo das asas. E meus pais, se quiser ir morar lá, vai lá, te apoia e tal, né? Então foi bem diferente, né? E eu sabia que ia ser sofrido pra ela essa fase, né? Eu falei, Fernanda, procura um psicólogo aí, troca uma ideia, né? Pra você também se preparar um pouco, né? E ela fez algumas sessões lá com a mulher, e a mulher dela até comentou assim, você tá indo morar na Europa, na Alemanha, não vai precisar trabalhar e você acha que tu precisa de ajuda psicológica? Gente! Ai, gente, aí eu como falei, assim? Uau! Comigo, tipo, quem precisa também de inimigo, né? Sabe? Daí eu falei, que legal, né? Não vai dar tudo certo, então. É isso assim mesmo. Gente, eu me lembro, vou contar só uma fofoca aqui de bastidor. A Roberta tá aí, hein? Roberta tá aí, pessoal, audiência. Mas olha que coisa maluca, assim, esse estereótipo de que a gente é um país subdesenvolvido e que está indo para lá ganhar euro nas árvores, né? Quando eu fui fazer o mestrado, isso há literalmente 11 anos atrás, Cadê a floresta?
Quando eu fui escolher a minha temática, eu queria trabalhar com brasileiros no exterior, e eu fui falar isso na banca, né? Falar na época do mestrado ainda. Não, eu quero trabalhar com brasileiros no exterior, porque eu fui imigrante, eu fui cleaner na Holanda, então isso para mim, eu não tinha literatura na psicologia que pudesse ajudar. E os professores, doutores da universidade riram da minha cara, dizendo assim, mas como você vai trabalhar com essa população? Eles não precisam de ajuda. Pelo amor de Deus, eu falava, gente, vocês já viram o que tá rolando, assim, as pessoas... E é justamente por vocês acharem que não precisa, que são pessoas super carentes de ajuda. Porque tem essa ideia, né? A pessoa tá indo para fora, ela não precisa se preocupar com nada. E olha um monte de coisa, gente doente, pelo amor de Deus, me parte o coração. Você precisa se preocupar com um monte de coisa que você não precisava se preocupar no Brasil, né? Porque ali você dominava a língua, você sabia como é que funcionavam as coisas, você vai matricular teu filho na escola, tu vai lá e matricula, né? E aqui, mano... Tá louco, assim, né? quando você tem um pouco de mobilidade dentro do Brasil, né, você já encontra um pouquinho desse choque, né? Quando eu fui do Rio para São Paulo, né, eu falei no começo do episódio sobre alguns choques em relação a sexismo e tal, um pouco de machismo, e você já sente isso. Mas, no fundo, é uma coisa até estranha, porque você fala... A língua é a mesma, o país é o mesmo, mas a cultura não é a mesma, então você tem uma certa dissonância nesse diferença. tipo. E aí você sai do país, é tudo muito maior, assim, né? Então, assim, quem tem mobilidade dentro do país pode ser que se identifique com essa história, né? Mas saindo do país, fica muito maior, né? Então, se dentro do país eu já achava que eu precisava de ajuda, imagina saindo do país. A conclusão faça terapia. E faça terapia e escolha o profissional certo, viu? Pra você também não procurar um gay que tenha essa visão de que... com um, procura outro. Tem um que vai te ajudar. Te comprar teus problemas aí. Porque é que a Roberta falou, né? Eu acho que é tudo meio maravilha e tal. Tem muita coisa melhor, mas tem muita coisa pior. E tem vários problemas que você vai se deparar que você nem sabia que existia, né? Então, é isso. Não se sinta impostor, não tanto quanto a Gabi. Um pouquinho de decência impostor é bom. Talvez como eu. Mas não exagere. Não exagere, se conheça, valorize a sua jornada, entenda quem você é, os seus valores, porque essa condição de autossabotagem, às vezes, ela vem muito sutil. Então, a gente precisa fazer esse trabalho aí de reconhecer quem a gente é, saber realmente nossas questões positivas para que a gente não caia nessa cilada. Show de bola. Então, temos um programa. Yay, que bom. Isso aí. Agradeço a presença de vocês e até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Tchau.